Gente boa, aqui a gente dá uma parada em acidez e basicidade, quer dizer, uma parada não, abre um parênteses, né? E aqui eu mostro uma curiosidade, que é justamente a cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, que é conhecida como cidade das hortênsias, né? E não para só em Petrópolis, a Gramado, a Canela, são cidades do sul que são visitadas pela quantidade de hortênsia que elas apresentam e a variedade. Agora, o grande lance é que nessas cidades você vai ter uma abundância maior de hortênsias azuis. Então, a primeira coisa que eu tenho que me ligar é que essa planta adora umidade e áreas montanhosas, áreas frias, né? Por quê? Porque isso torna o excesso de água, torna o solo mais ácido. Como a gente está estudando teoria ácido-base, como a gente está estudando pH, a gente viu que existe uma variação de pH, uma tabela, onde o 7 é o pH neutro, abaixo de 7, pH ácido. Então, quanto mais próximo de zero você tiver, maior a acidez da tua substância. Quanto mais próximo de 14, olha aqui, ó, você tiver, que é acima de 7, tá? O pH é básico, maior a tua basicidade ou a tua alcalinidade. Então, essa variação é fundamental para algumas plantas. Tem plantas que se desenvolvem melhor em solo ácido, outras em solo básico ou alcalino e outras em solo neutro, onde o pH é 7. Então a primeira coisa que eu tenho que me ligar é que a gente pode aumentar a acidez do solo ou a gente pode aumentar a alcalinidade desse solo. Então eu estou colocando isso porque durante vários anos, eu só não vou dizer todos os anos, porque toda regra tem exceção. As questões de Enem ou qualquer outro vestibular de faculdades estaduais ou federais, elas exigem que você saiba, tá, como se alcaliniza um solo, aumenta o seu pH, ou acidifica esse solo, diminui o seu pH. Então, antes de entrar aqui, por isso que eu acho que essa parte ela é fundamental, quando você quer aumentar o pH do solo, alcalinizar o solo, a gente usa o calcário. O calcário, o que, que vem a ser? Né? Ele apresenta uma quantidade acima de 30% do carbonato de cálcio. E aí você tem algumas especificações de calcário. Geralmente para planta, para agricultura, se usa o calcário dolomítico, que nada mais é do que uma mistura de carbonato de cálcio com carbonato de magnésio. Então, além de alcalinizar o teu solo, e aí será interessante para plantas que gostam de, ou melhor, que se desenvolvem, né, em solos alcalinos. Ainda, além da correção, né, do pH, fornece cálcio e magnésio que são indispensáveis à nutrição dessas plantas. Então se liga que isso é fundamental. CaCO3 é o calcário. Se ele é dolomítico ou não, em termos de questão, não interessa. O que interessa é quando você vê que o carinha quer alcalinizar, você vai procurar um meio básico nas alternativas. O hidróxido de cálcio é utilizado, mas principalmente o calcário, né? Que não é tão nocivo ao solo como o hidróxido de cálcio, que é o cal, né? Então, quer dizer,
o calcário ele é mais suave na alcalinização do solo ou no aumento do pH do solo. Já se você quer um solo ácido, se você quiser acidificar o teu solo, olha que legal. A rapaziada usa serragem, lascas de madeira e principalmente quando a gente fala em agricultura, tá? A gente usa, quer dizer, a gente não, a agricultura, né? Usa o enxofre. Então a gente já viu que o enxofre na tabela periódica ele é um ametal, né? E ele forma o ácido sulfuroso, o ácido sulfídrico, ou seja, esse elemento em contato com a umidade, com água, com a umidade do solo, ele vai fazer com que esse solo tenha a sua acidez, ou seja, ele diminui o pH desse solo. Então, tanto a serragem quanto a lascas de madeira são indicadas para solos ácidos, plantas que se desenvolvem em solos ácidos. Ou se você quiser acidificar um solo, a questão vem pedindo isso. Nas alternativas, você vai procurar uma substância de caráter ácido, tá certo? Ou essas que eu já estou falando para você. Já se você quer aumentar a acidez, a basicidade, a alcalinidade, tá? Ou você escolhe o hidróxido de cálcio, que é a cal, né? Ou você usa o calcário, como eu falei, ele é menos nocivo ao solo, ele é mais suave. A alcalinização do solo vai se fazer de forma muito mais suave. Ele não agride o solo como a cal agride. Tanto é que quando o cara usa a cal, ele tem que usar luva na mão, porque ela é corrosiva, né? Ela vai comendo, ela descasca a sua mão. Então, quer dizer, isso tudo que eu estou falando é para justamente entrar no papo das hortênsias. Quando a gente fala do segredo das hortênsias, tá? O segredo é a cor. Eu tenho hortênsia azul, ó, tá vendo? Branca ou rosa. O que vai fazer a diferença, tá? Na coloração das hortênsias, no tom, né? É justamente o pH do solo. Se você quer a hortênsia azul, você tem que ter um solo com pH menor que 6,5. Isso quer dizer que é um solo, ó, deixa eu até tocar aqui, peraí, um solo ácido. Já se você quiser cultivar hortênsias brancas, solo de pH igual a 7, solo neutro. E se você quiser cultivar hortênsias rosa, o solo tem que estar básico. Então, tudo que a gente falou foi justamente, deixa eu apagar aqui que ficou sujo, foi justamente para a gente entender, tá, a coloração de algumas plantas. E quanto mais ácido for o solo, né, também não pode ser tanto, mas tem que ser ácido e úmido, você tem maior tom de azul. Quanto mais básico, e não pode ser tão alto assim, tão alta, né, a basicidade, o pH, você tem um tom mais rosa, um rosa mais escuro. Então, quanto mais escuro for o rosa, maior a alcalinidade do solo. Quanto mais escuro for o azul, maior a acidez do solo. E o branco é branco, por quê? O pH é neutro. Então, essas plantas, inclusive, elas servem de indicadores para o agricultor saber se o solo dele é ácido, básico ou neutro. Viu que legal, gente boa? Então, uma coisa que jamais passou pela sua cabeça, a gente aqui mostra para você. E demos uma dica fundamental de acidez e basicidade de solos em agricultura, questão que toda hora está caindo em provas de vestibular. Enem ou qualquer outro tipo de vestibular, seja universidade estadual ou federal. Valeu? Então, com isso, a gente deu uma parada, uma relaxada em acidez e basicidade, e na próxima aula a gente continua. Grande abraço, valeu!